Quando o pai fora preso, ele tinha 6 anos, agora era um homem de 26. Então, quando ele chega naquele local, a cena que ele encontra, irmãs, é aquele homem com uma aparência cadavérica, a cor da pele comprometida, fraco, semi-morto. E ele é tomado de afeições, e isso é compreensível. Ele cai ao lado do pai, ele está muito machucado com o que ele vê. Então ele sugere algo ao pai. Ele diz: pai, negue a Jesus. Depois o senhor conserta com ele. Num primeiro momento, o pai não reconhece que se tratava do filho. São 20 anos de distância. Mas quando, enfim, ele entende que era o filho, ele levanta com a força que ele tinha e responde ao conselho do filho da seguinte forma: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei também essa cruz até por uma coroa trocar. Eu vou ser bem breve a meu respeito, porque eu não sou o assunto central e eu quero trazer o Cristo para nós. Meu nome é Ariadna, eu vou fazer 51 anos de idade, eu sou casada há 31 anos com um homem lindo que parece o George Clooney. A nova geração não sabe de quem se trata, mas a gente que é da velha guarda, a gente era apaixonada por ele, né? Meu amor se chama Paulo, nós somos pais de 4 filhos, Deus levou 2 para si e nós estamos bem, e nos permitiu ter 2 filhos para cuidar e zelar para ele. Irmãs, o meu encargo junto a vocês nessa noite é repartir um pouco daquilo que Deus tem colocado nesses 33 anos de jornada que Jesus tem nos permitido e nos convidado a trilhar. Então eu quero começar com uma história. Alguns anos atrás nós estávamos num país da Ásia, um país de severa perseguição ao cristianismo. E nós trabalhamos 10 anos nessas regiões de Ásia e Oriente Médio. E aquele time, aquela equipe que estava conosco ali, nós fomos para um lugar bem reservado, era uma noite. E o nosso introdutor, então, nos disse que nós receberíamos naquela noite um homem de 93 anos de idade. E dos 93 anos de idade, 26 deles ele passou numa prisão por amar a Jesus. Eu confesso aos irmãos que a expectativa da chegada desse homem, na minha mente, era de um homem muito fragilizado em todos os aspectos, né? 26 anos, são mais de 2 décadas dentro de uma prisão. E nos foi dito também que ele sofrera muitas torturas, principalmente nessa região da boca, da garganta, do esôfago, essa parte do nosso corpo que constitui a fala. Pelas muitas vezes que ele foi pressionado a tirar o seu coração da fé e do Cristo, e ele se manteve invicto naquilo que ele queria. Então, quando esse homem chega naquele lugar, eu costumo dizer que ele não precisava falar sobre absolutamente nada a respeito de tudo que ele tinha vivido, porque o homem estava encharcado da vida de Cristo. E nós fomos abraçados pela vida de Cristo de uma forma muito pontual na nossa caminhada. Mas aquele homem se colocou de pé e por quase 2 horas ele pregou para nós um evangelho límpido, não comprometido, não negociado, um evangelho de referência, um evangelho cristocêntrico que nos constrangia porque nós sabíamos da boca de quem aquele evangelho estava sendo pregado. No ano seguinte, quando nós voltamos com outro time para aquele mesmo lugar, Jesus o tinha levado para si, ele tinha ido para casa. Então nós nos encontramos com a viúva daquele irmão, e a viúva nos narrou que quando ele completou 20 anos de prisão, 20 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta e o nosso irmão foi colocado de joelhos e mantido na mesma posição por 6 meses consecutivos. Todos os dias era oferecido a ele uma porção de água, uma porção de alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse na sua paixão pelo Cristo e na proclamação do Evangelho. Obviamente, ele permaneceu leal. 6 meses se passaram, as fezes eram retiradas da cova quando se tornavam insustentáveis.
E no final de 6 meses, ele foi retirado, a pigmentação da pele estava comprometida e ele havia desaprendido a andar por uma atrofia dos membros inferiores. O filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização do governo local para visitar o pai como uma forma de coação. Então, vamos deixar que o filho veja, volte para a igreja que prevalece e diga, não vale a pena, porque eu vi o que aconteceu com meu pai. Quando o pai fora preso, ele tinha 6 anos, agora era um homem de 26. Então, quando ele chega naquele local, a cena que ele encontra, irmãs, é aquele homem com uma aparência cadavérica, a cor da pele comprometida, fraco, semi-morto. E ele é tomado de afeições, e isso é compreensível. Ele cai ao lado do pai, ele está muito machucado com o que ele vê. Então ele sugere algo ao pai. Ele diz, pai, negue a Jesus. Depois o senhor conserta com ele. Num primeiro momento, o pai não reconhece que se tratava do filho. São 20 anos de distância. Mas quando, enfim, ele entende que era o filho, ele levanta com a força que ele tinha e responde ao conselho do filho da seguinte forma. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei também essa cruz até por uma coroa trocar. O nosso irmão não estava entoando o refrão de um hino, mas ele estava derramando toda a paixão, devoção e missão que ele carregava pelo Cristo e pelo reino de Jesus. E é sobre esse Cristo que dilacerou o coração daquele homem que nós vamos conversar nessa noite. E a minha oração é que ele lesione o nosso coração numa ferida que não cure, uma ferida que aponte para nós que ele é o centro de todas as coisas e nossa vida precisou orbitar em torno dele. Por favor, meninas, deixem aberto nessa carta. E antes de nós lermos, eu quero trazer um contexto histórico, cultural, para que a nossa compreensão das Escrituras seja mais clara nessa noite. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta aos cristãos que viviam em Corinto. Corinto, em tempos de Paulo, era uma metrópole. Uma cidade grande de muitos negócios. Muitas pessoas vinham para Corinto para crescerem economicamente falando, para tentarem a vida. Era um lugar, um centro de novas tentativas. E claro que cada pessoa que vinha para Corinto, trazia para Corinto a sua própria cultura. De onde estava saindo, a sua própria crença, os seus próprios costumes. Então, Corinto, além de ser uma cidade de oportunidades, também se tornou uma cidade de muita promiscuidade. Porque ali toda gama de cultura chegava e derramava os seus pensamentos, a sua má conduta. A cidade de Corinto ficou tão mal conhecida pela conduta que quando alguém queria ofender a moral do outro, dizia, fulano está corintizando. Era um xingamento da época. E era também em Corinto que havia o templo da deusa Afrodite, onde as mulheres rapavam a cabeça como sacerdotisas e iam adorar. Portanto, a carta de Paulo tem essa referência ao cabelo longo da mulher, é um aspecto cultural, né? Porque tinha todo esse histórico envolvendo o momento e a cidade. Então, Corinto era esse lugar de oportunidades, de diversidade étnica, de diversidade religiosa. Meninas, e foi nesse cenário, num período de 18 meses, que Paulo, Priscila e Áquila pioneiraram a igreja de Cristo naquela cidade. E isso foi formidável. Agora, vocês imaginam essa igreja, como é que os cristãos de Corinto vinham para a realidade da comunidade. Cheio de manias, cheios de crenças. Então, Corinto era uma igreja difícil. Não é ocasional que as 2 cartas que o irmão Paulo escreve àquela igreja são cartas muito pontuais. Faça isso, não faça aquilo.
É um tratado diferente, por exemplo, do momento que Paulo escreve para Éfeso, que ali é tão profundo teologicamente falando. Paulo vai tratar do dia a dia da igreja em Corinto. Isso pode, isso não pode. Porque ele estava lidando com pessoas que vinham de uma cultura de promiscuidade, de diversidade. Então, Paulo, Priscila e Áquila lutaram pela pureza daquela igreja. Eles batalharam para que as misturas não seduzissem aquela igreja. Eu olho para a igreja de Corinto e olho para a igreja contemporânea e não vejo muita diferença. Nós também estamos envolvidos numa gama de bandeiras, de situações, de apelos, né? E nós, como corpo de Cristo, estamos lutando para manter essa pureza, para manter esse caminhar em santidade, para nos manter como Cristo é digno que nós nos mantenhamos. Mas é para essa igreja em Corinto que Paulo vai escrever algo que atravessa todos os séculos e pousa hoje diante de você. O que Paulo escreve para aqueles irmãos é tão contemporâneo para nós. E hoje eu quero trazer essa porção, essa narrativa das Escrituras, para que você abrace. Então eu quero começar dizendo que essa palavra não é para a mulher que está ao seu lado. Essa palavra é para trazer uma lesão ao seu coração. Então nós vamos lê-la, lembrando para que tipo de pessoas Paulo está escrevendo. Segunda carta, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Então Paulo lança uma identidade sobre nós, inspirado pelo Espírito de Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo chega, inspirado pelo Espírito, diz isso à igreja, mas hoje nós somos tocados pela mesma palavra que extrai uma das nossas identidades das Escrituras. E essa palavra é: você e eu somos uma carta escrita. Olha para a mulher que está ao seu lado e diz: você tem cheiro de carta escrita. Você tem jeito de carta escrita. E Paulo vai dizer o seguinte: nós somos uma carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E ele avança e diz: essa carta é conhecida e lida por todos os homens. Mateus, me ajuda. Então a palavra carta no grego é epistelo. O que o Senhor está falando para você nessa noite é: você é um epistelo de Deus. Você é aquele que envia uma mensagem e essa mensagem instrui e aponta. A palavra carta no grego fala de alguém que carrega uma mensagem tão poderosa que tem o que repartir de forma legítima. Meninas, a mensagem que você e eu carregamos não é uma mensagem que representa a nossa denominação, não é uma mensagem que representa os nossos dogmas e doutrinas, mas a mensagem que você e eu carregamos é o próprio Cristo de Deus habitando em nós. Você e eu somos epistelos para essa geração. Nós temos uma mensagem tão profunda e tão legítima que há de afetar grandemente a geração na qual nós estamos inseridos. Paulo diz que essa mensagem chamada você será conhecida e lida por todos os homens. O verbo conhecer e ler aqui no grego é o mesmo verbo no original. Significa que a mensagem que você e eu temos será erguida sobre todas as outras mensagens dessa geração. A nossa mensagem será gritada contra ou acima da mensagem do aborto. A nossa mensagem é mais alta do que a mensagem do corpo é meu e faço dele o que eu bem entender. A nossa mensagem é alta e poderosa contra qualquer sofisma que essa geração, da qual você e eu fazemos parte, tem gritado, e vocês sabem tão bem quanto eu quais são as mensagens que a nossa geração tem produzido. Paulo olha para nós e diz: você é uma carta, você é um epistelo, e o que você carrega é Cristo.
E Cristo está mais alto do que qualquer outra mensagem dessa geração ou de qualquer futuro próximo ou distante de nós. Então vamos lá, Mateus. Deus depositou em você uma mensagem que vai afetar a sua geração. Eu gosto de dizer, irmãos, que nós somos as mulheres bombas. Somos nós. Carregamos em nós uma mensagem provocativa, perigosa, letal e fatal. Todo aquele que abraçar essa mensagem sai da condenação para o reino do Filho do seu amor. Muito bom. Então já sabemos que somos epistelos. Meninas, ao longo da história de Deus, desse fio que começa antes da fundação de todas as coisas e termina na eternidade, então é infinito, nós vemos homens e mulheres que foram verdadeiros epistelos de Deus ao longo da caminhada. Que entenderam carregar uma mensagem que deveria ser lida, que deveria ser conhecida por todas as pessoas naquela geração. A história da humanidade é povoada de epistelos. E nós poderíamos gastar, e a Carol teria feito isso de uma maneira muito... como uma mestre, né? A área dela, falar sobre a história, sobre avivamentos. E nós poderíamos gastar um tempo todo aqui só pensando em epistelos de Deus que construíram um legado do qual você e eu experimentamos. Mas eu pensei 3 desses epistelos para esse momento. Apresento a vocês o primeiro epistelo, William Wilberforce, século 17, 18. Esse homem se apaixona pelo nosso judeu de 33 anos, com quem nós vamos nos casar. E entrega a sua vida e tudo o que ele possuía a serviço do Cristo de Deus. E ele toma uma decisão na sua juventude, que ele seria um homem que prezaria por uma vida de devoção, uma vida de disciplinas espirituais que o aproximaria do Cristo a quem ele tanto amava. E foi nesse processo devocional que a voz de Deus encontrou o coração de Wilberforce e disse: eu quero que você transmita uma mensagem contra o tráfico negreiro na sua geração. E você vai fazer isso num cenário político pesado. Então, ele muito jovem, se une ao parlamento britânico. E durante 18 anos, meninas, o Wilberforce grita solitariamente uma mensagem que o havia possuído, um fogo que ardia sobre os ombros dele, um encargo que o consumia diuturnamente, e ele grita pelo fim da escravidão, apontando que Deus é um Deus de completo amor por todo tipo de raça, tribo, língua e nação. Por causa da mensagem que ele carregava, ele perdeu a saúde, ele perdeu amigos, ele foi traído, ele foi condenado, até mesmo pelo meio religioso da época. Mas a cena é visceral. 18 anos depois de um epistelo gritando, a última assinatura que bastava ou restava para que o comércio negreiro fosse abolido é dada. É lindo. É visceral, o rolo é desenrolado no meio do parlamento e o último político necessário dá a sua assinatura. Todo o parlamento se coloca de pé e começa a aplaudir aquele epistelo de Deus. Ele, enfraquecido, abaixa a sua cabeça e entre as mãos começa a chorar. Então ergue os seus olhos para a galeria do parlamento e os seus olhos se cruzam com o de um amigo escravo que estava em prantos. E em silêncio aquele homem retribui pelo que esse epistelo carregou e lutou. 2 anos depois da morte de William Wilberforce, em junho de 1834, 800 mil escravos foram libertos da sua escravidão. E todo o Ocidente abraçou o legado de Wilberforce. Inclusive, em 1888, Isabel, que era nossa regente, assina o fim da escravidão pelo legado de William Wilberforce. Irmãos, quando nós entendemos o que nós carregamos e nós precisamos fazer com que a geração conheça, nós produzimos um legado genuíno. E o legado de um homem não vai para o caixão com ele.
Aquilo que você constrói não é enterrado com você. Vai reverberar para a sua geração e as outras gerações que virão diante de você. Ele vai construir uma história que não vai afetar apenas a sua espiritualidade, mas vai afetar os séculos e as gerações pelos quais ele viveu e aqueles que ele não viveu. Lembro a vocês de John Hus, século XIII. Hus é nascido na Boêmia, que hoje é a atual República Tcheca. Hus, na língua tcheca, significa ganso. Esse epistelo de Deus percebe que a palavra estava sendo negociada e ele, como um sacerdote da época, se levanta para gritar a veracidade das Escrituras. E ele começa a dizer: há necessidade de correções, há necessidade do prumo divino sobre nós. Ele é julgado e condenado a morrer pela fogueira. A cabeça de Hus é rapada e um cone com vários demônios desenhados é colocado sobre a sua cabeça. E ele foi tido como herege em sua geração. As mãos são amarradas e ele está atravessando a cidade, onde todo o povo está assistindo. E ele está indo rumo à fogueira que estava sendo alimentada por exemplares da Bíblia. A Bíblia pela qual ele tinha lutado, ele estava lutando. Quando ele se aproxima do lugar da morte, alguns dos sacerdotes se aproximam e dizem para ele: se você retroceder no que grita, você vai ser livre. E ele disse: vocês estão matando o cisne, mas daqui a 100 anos, o ganso, mas daqui a 100 anos virá o cisne, e a esse vocês não vão poder matar. 103 anos exatos da morte de John Hus, Lutero estava fixando as 95 teses na capela de Wittenberg. O legado de um epistelo não vai para o caixão com ele. Quando a chama foi acesa na fogueira, Hus olha para o céu e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a biografia que esse epistelo morre cantando. Mas nós poderíamos citar muitos outros epistelos de Deus, como Madame Guyon, Susanna Wesley. Nós poderíamos falar de Jonathan Edwards, David Brainerd. Nós poderíamos falar de Jesse Penn Lewis. Todos esses homens e mulheres que se reconheceram epistelos de Deus. E independente, meninas, da fase em que eles viveram, da geração que eles participaram, esses homens e mulheres que são nossos pais do passado, que você e eu ouvimos e lemos, e dizemos no nosso coração: parece que Deus selecionou um grupo, eles eram especiais. Não, nós estamos equivocadas. Eles eram homens tão miseráveis quanto qualquer um de nós, com virtudes e delinquências como qualquer uma de nós nesse lugar. Então Deus não selecionou homens para que eles se tornassem cartas escritas na sua geração. Essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. E independente do momento em que eles foram levantados pelo Cristo, esses homens e mulheres tinham 3 características em comum. E essas características em comum são as características que Deus ou já está maturando na sua vida, ou Ele quer te dar discernimento delas pelo prumo inerrável que é a palavra de Deus e fazer com que você busque essas características. Então, a primeira característica que você, epistelo de Deus, precisa ter é que todo epistelo de Deus possui uma causa. Mateus, passa para frente, por favor, obrigada. Então, a causa no grego é ergon. E ergon significa aquilo com que você e eu estamos comprometidos, envolvidos, ocupadas, empenhando as nossas vidas, empenhando os nossos dons naturais e espirituais, empenhando a força que nós temos, o nosso dinheiro, as nossas famílias. Todo epistelo de Deus, e você é um epistelo de Deus, precisa ser consumido por uma causa. Qual é a causa que tem consumido o seu coração? O que será dito sobre nós à margem do nosso corpo num caixão? O que as pessoas vão dizer? Poxa, ela era a rainha fitness. Nossa, nós perdemos alguém que tinha um empoderamento feminino, que era uma voz feminina. Poxa, era uma mulher masterchef.
ela nos ensinava tanto de forma na cozinha e havia tanta graça sobre ela? Ou será que em torno de nós será dito, por causa dela, eu amei Jesus profundamente? Pela conduta e o caráter que ela carregava, eu fui atraída ao Filho de Deus. A causa diz respeito àquilo pelo que você decide ser gasta. Aquilo pelo que você está empenhando tudo que você é e tudo que você possui. Certa vez, alguns homens vieram diante de Jesus, em João capítulo 6, e fizeram uma pergunta para o Filho de Deus, logo após a multiplicação dos pães, a primeira. E disseram, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? A palavra obra no original é ergon. Num jeito muito simplista, eles estavam perguntando, com que é que Deus está se gastando? Qual é a causa de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Meninas, todas as nossas causas precisam estar submissas à causa de Deus, que é apresentar Jesus àqueles que ainda não o possuem. Seja numa área acadêmica, seja você uma profissional, seja você uma estudante do ensino médio, do ensino fundamental, seja você alguém de ministério integral, não importa qual seja a área de influência onde você foi plantada, você precisa ter uma causa, e a sua causa precisa estar sob a missão de Deus, ou a missio Dei, ou o opus Dei. Aquilo que consome ao Senhor é fazer com que Cristo seja conhecido. Eu tenho uma amiga e ela é uma designer de modas. E ela diz para mim, Ariadne, é tão difícil o meu meio, porque como é que eu vou pregar o evangelho no meio de toda essa mulherada que se ajunta em torno de mim para saber detalhes de moda e todas essas coisas. Difícil ministério ela recebeu. Então, ela começou a orar e falar, Jesus, qual que é a minha causa? Como é que eu vou fazer isso? Qual é a sua estratégia? E é claro que o Espírito Santo, de estratégias inesgotáveis e criativas, deu uma estratégia para ela. Então, ela circula no meio de mulheres de poder aquisitivo muito alto e ela produz um desfile anual que é muito famoso na região dela. Então, as mulheres vêm e as modelos estão ali lindas, apresentando todas as marcas dela. E ela pega o microfone no início e diz, gente, o meu sócio foi quem preparou todo esse momento para vocês. Todas as cores, todas as coisas que vocês estão vendo de belo aqui, veio da criatividade do meu sócio. Aí as meninas começam a desfilar e ela pega de novo e fala... Toda essa criatividade de designer veio através das ideias do meu sócio. E ela começa a falar do sócio. E a mulherada fica, quem é esse sócio? O cara deve ser famoso, deve ser um estilista, deve ser alguma coisa. Quem é o sócio? E ela vai provocando o desfile inteiro. E no final do desfile, ela sobe ali na passarela e fala, eu quero agora apresentar o meu sócio para vocês. O meu sócio é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O evangelho é pregado, o apelo é feito e centenas de mulheres estão sendo ganhas para o reino de Deus. Nós não podemos nos esconder atrás daquilo que nós não achamos ser espiritual. Você não tem duas gavetas. Você não tem uma gaveta secular e uma gaveta para a sua espiritualidade. Tudo em você diz respeito ao rei e ao seu reino. Qual é a sua causa? Com o que você tem sido decidida a ser gasta? Meninas, a causa que você e eu temos, ela não acontece sobre nós através de imposição de mãos. Ela não acontece na leitura, mesmo que seja uma literatura rica, de profundidade, de autores sérios. A nossa causa está ligada ao nosso destino em Deus. A palavra destino em Deus é diferente da palavra solitária destino, que são coisas ocasionais que às vezes fogem ao nosso comando. O seu destino em Deus é a razão pela qual Deus te criou como você é, com as suas qualidades, e te colocou nessa geração. Você está aqui porque Deus decidiu que nesse momento da história, você tem um destino a cumprir.
O nosso destino em Deus não é encontrado de outra forma, a não ser através do nosso relacionamento diário com os três: Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo não me permite, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos priorizar a nossa vida devocional. Nós precisamos praticar diariamente a solitude. E solitude é diferente de solidão. Solidão é provocado por coisas que às vezes nós não temos controle, dores, perdas, angústias, mas a solitude é o desejo e a decisão voluntária de separar-me de tudo que me distrai para estar a sós com os três. O Senhor nos chama nessa vida corrida, meninas, dona de casa, empresária, profissional, enfim, tudo que você carrega e você sabe, Ele quer ser o seu primeiro amor. E Ele é um amor ciumento. Ele não quer amantes entre nós e Ele. A solitude é uma forma de educar o nosso espírito para clamar por aquele que de fato é o primeiro em nós. A descoberta da sua causa também passa pela disciplina do silêncio. Silenciar verbalmente, até que Deus te mature num ponto onde você silencia o seu interior. E o silêncio, ele é pedagógico. O silêncio treina a sua espiritualidade para identificar a voz de Deus. Quanto mais pratico, tanto mais sensível eu me torno. Então, para mim é mais fácil identificar quando Jesus entra na casa, quando a voz dele vem sobre mim. Então, nós precisamos entender que o nosso relacionamento é um diálogo com o Senhor. E quando nós priorizamos o Senhor, Ele vai conversar conosco sobre a causa. Salmo 25:14 diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Estes conhecerão a sua aliança. A palavra intimidade no hebraico aqui é kod. E kod significa conselho confidencial, segredo, conselho familiar, intimidade. Mas meninas, eu vibro com outro significado de kod, porque kod significa divã. E o divã é aquele objeto do profissional da alma que nós nos deitamos e open your heart, abrimos o nosso coração. Só que no contexto de 25:14, quem se assenta no divã para abrir o coração é Deus. E tem uma cadeira individual, pessoal, reservada a você. Cantares 7:10 diz: eu sou do meu amado. Não. E ele tem saudades de mim. A palavra saudade aqui é desejo intenso de possuir. A saudade que Jesus tem de você, como você chama? Karina. Ariadna não pode aplacar. E você pode estar muito ocupado e falar: Ariadna, você pode ir no meu lugar? Fala para Jesus que eu estou com saudade, mas eu estou aqui em atividade. Eu vou chegar e falar: oi, Jesus, Karina não pôde vir. E ele vai falar: que bom que você veio, Ariadna, porque eu estou com saudade de você. Vamos ficar together nós dois aqui. Mas a saudade que eu tenho da Karina, só a Karina pode aplacar. Não há substitutos para o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Marcos 3:13. O Senhor os chamou, os discípulos, para junto de si e depois os enviou a pregar. Ele estabeleceu. O seu primeiro chamado é relacionar-se com Ele. Depois vem o serviço. Nós estamos invertendo isso. E o número de pastores, missionários e cristãos que estão sofrendo com essa inversão. Porque nós estamos achando que trabalhar para Deus gera relacionamento. E não foi isso que Ele nos ensinou na palavra. Primeiro você vem para mim. Depois ouve o meu coração. E a partir disso, você vai fazer um trabalho com excelência. Qual é a sua causa? O quanto você tem honrado? A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Temer é honrar. Honrar, gente, é dar prioridade. Eu vou receber em casa e quero honrar, eu ponho um lençol que eu não usei ainda. Sim ou não? Eu bato lá um trequinho. Se eu não tenho condição de comprar ali da Avatim, ou sei lá de onde, eu não sou muito boa com essas coisas, eu vou pegar o meu desodorante de erva doce, Rexona, e vou bater no quarto. Eu vou cozinhar o que eu sei melhor.
Eu vou tirar da minha agenda o tempo corrido para gastar com quem eu recebo. E a pessoa chega e ela se sente honrada. Pararam para preparar as coisas para mim. É o que Jesus quer. Ele quer ser honrado. Gente, Marta não estava fazendo nada errado. Marta estava preparando a casa. Mas ela estava tão envolvida com a atividade que Deus entrou na casa e ela não discerniu. Esse é o problema do nosso coração. Então a causa, ela passa por isso. Por esse processo de descobrir, Senhor, qual é a causa que me consome? Você pode responder isso agora. Se eu começasse da mulher ali e terminasse da mulher ali e dissesse para você qual é a sua causa, o que você me responderia? João Batista escuta os pais falando para ele, creio eu, daquilo que o anjo disse. Um anjo grandão veio, você vai ser precursor. E quando ele já está grande, a multidão se aproxima e diz assim: o que tens a dizer? Quem és tu, João Batista? Ele já começa: eu não sou o Cristo, minha causa não é messiânica. É ele que vai, ele é o Messias. E eles perguntam: então você é o profeta, aquele citado no Pentateuco, a respeito de Moisés? Moisés citando, ele fala: não. Então você é Elias? Também não. Quem és tu? Aí eles mudam a pergunta. O que dizes acerca de ti mesmo? E ele não responde com seu currículo. Ele não fala nada sobre si. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho ao Senhor. Como diz o profeta Isaías, ele foi tomado pela causa. E quando você e eu encontrarmos a nossa causa, ela se fundirá à nossa identidade. Então eu apresento a vocês, Mateus, vamos lá, já perdi aqui o negócio, mas vai. Então essa é a palavra, pode avançar. Vamos lá, Mateus. Apresento a vocês o pastor Josué Joseph. Desde 2010, vou ser rápida nisso aqui, terremoto no Haiti. Meu amor e eu estamos ali já há 12 anos, com uma base num deserto, 1 milhão de sobreviventes em torno de nós, morrendo de fome, 25 mil crianças morrem de fome todos os anos no Haiti. Nós fomos tomados por essa causa. Assistindo a televisão, Jesus falou para nós: vocês vão ser espectadores ou vocês vão participar disso aí. E nós fomos para lá e esse é o momento. Volta, Mateus. Esse homem é pastor de uma igreja na montanha chamada Las Carrobas, um lugar que o povo padece de fome, não tem água encanada, não tem saneamento básico, não tem luz elétrica. E o nosso time de construção civil estava ali. E esse homem estava carregando, ele tem 6 filhos, carregando as pedras para construir a igreja deles. E eu comecei a observar esse homem. Eu sou fotógrafa documental por profissão. E eu decidi, então, construir uma história com imagens. E eu convido aquele homem para a noite. Falo: o senhor pode vir à noite? Meninas, e ele vem com um terno 2 vezes maior do que o corpo, costurado numa linha diferente da cor do tecido, e os seus pés, que estavam maculados por pedras pelo lugar, numa chinela muito maior que o pé. E uma alegria que envergonhou o meu cristianismo frágil. Se assentou diante de mim, 6 filhos, uma esposa, toda a família passando fome. E eu disse para ele: pastor, por que o senhor continua nesse lugar? Ele disse: eu tive um sonho. E no sonho Jesus veio a mim e disse: filho, você pode subir aquela montanha e cuidar daqueles que você vai ganhar para mim? E desde então eu estou aqui há 19 anos. Ele foi tomado por uma causa. Ele encontrou o seu ergon. No dia seguinte, agora sim, Mateus, por favor. No dia seguinte, nós estávamos tentando resolver a fome do Haiti num dia só. Então, a médica do nosso time estava na cozinha nesse dia, e nós enchemos o prato, e eu chamei o pastor. Falei: pastor, vem comer. Eu estava tocada pelo ergon dele, mexida, meu cristianismo estava sacudido, né? E aí, eu entreguei o prato para ele cheio, e falei: come, porque tem muito. Ele sorriu.
E 5 dos seus 6 filhos se assentaram em torno dele. E ele passou o prato para o primeiro, que dava uma garfada, passava para o segundo, que deu uma garfada, e assim simultaneamente. Cada vez que o prato chegava na mão do pai, ele abria a mão de se alimentar para alimentar os filhos. Quando um homem encontra a sua causa, nem as piores circunstâncias são capazes de demovê-los do lugar onde Deus quer que eles estejam. E assim será com você. Você já é uma carta escrita. O que é que está te tomando? Pelo que você está decidindo ser gasta? Qual é a história que você está escrevendo nessa geração? A segunda característica que um epistelo tem que ter é a compaixão. Vamos lá, Mateus. A palavra compaixão traduzida significa ser movido nas entranhas. Deixa eu explicar isso aqui. Para o povo ocidental, e nós somos ocidentais, a sede das nossas afeições, a sede dos nossos amores, das nossas emoções é o coração. Não é assim? A gente fala, nossa, meu coração está apertado, estou com saudade. Nossa, meu coração hoje está angustiado. Mas para o povo oriental, e o nosso noivo é oriental, a sede das afeições é o ventre, são as entranhas. Por isso vocês vão ver o povo oriental colocando a mão nas entranhas e baixando com um cumprimento de honra. Ter compaixão é ser movido nos seus lugares de afeto. Ter compaixão é tomar sobre si uma dor que não te pertence. E quando essa dor for solucionada, você não vai receber benefício nenhum. Ter compaixão é ouvir o grito de socorro do outro e trazer sobre você esse grito como se ele fizesse parte de você. Compadecer é assumir o lugar do outro. Meninas, compaixão é diferente do sentimento de dó. O sentimento de dó acontece na alma e ele nos move emocionalmente. Vimos a Turquia em terremoto, imagens terríveis. Muitas de vocês aqui choraram com aquelas imagens. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso time que está na Turquia trouxe essa narrativa de que quando algumas crianças foram recolhidas depois de 100 horas soterradas, e a equipe de socorro chegou com água e alimento, principalmente a água. Eles disseram, não, nós não estamos com sede, e a gente não está com fome. Como assim? O homem de branco vinha todos os dias e dava água e comida para nós. Jesus está se revelando num país completamente fechado. Deus não desperdiça sofrimento, irmãs. E nós estamos num momento da história que não dá para brincar. 120 mil pessoas morrem por dia sem ouvirem falar de Jesus. A cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente na América Latina. O Brasil assumiu o 8º lugar em número de suicídios. Há 8.000 línguas na terra que não possuem um versículo da Bíblia traduzida. E se isso não inquietar o nosso coração, e se isso não tirar o nosso sono, a nossa tranquilidade, há de se rever o cristianismo que nós professamos. Porque o poeta disse, eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma ferida aberta. Compadecer é ouvir um grito que não te beneficia, mas se envolver e falar, Senhor, como é que eu posso aplacar a dor do teu coração? Há uma região no Nepal onde os órgãos genitais são adorados como deuses. E os pais entendem que vender as suas filhas a partir dos 5, 6 anos para a prostituição é um ato espiritual. Essas meninas são vendidas por um valor indigno. E são levadas para prostíbulos infantis. E algumas delas, meninas, precisam atender sexualmente até 30 homens por dia. A maioria delas não consegue chegar aos 15 anos de idade. Um fotógrafo documental tem a liberação para entrar num prostíbulo desse. A porta é aberta, uma menininha de 8, 9 anos está terminando de atender um homem e esperando a entrada de outro. E a imagem é feita. A menina cobre o corpo infantil com um lençol sujo
enquanto aguarda a entrada do próximo homem. A foto é enviada para nós. E o olhar da menina é cortante. É como se aquela menina estivesse perguntando para nós: isso é a vida? É isso? Então, compadecer é acessar a dor que comove o coração de Deus diuturnamente, dizer: Senhor, como eu posso cooperar para aliviar isso? Talvez você nunca vá atravessar o oceano para chegar até um país desse, mas Jesus pode encharcar as suas emoções com a dor dele, e você orar por uma menininha dessa, como quem ora pela sua própria filha. E orar até que o encargo seja retirado de você e você sinta paz. A palavra compaixão no original é a mesma palavra usada para baço. O baço é aquele órgão de 150 gramas que fica localizado em nossa cavidade abdominal. E esse órgão tem uma importante função imunológica. É o baço que vai produzir os anticorpos com os quais nós vamos, que vão colaborar para combater as infecções que vão nos acometer durante a nossa vida. Só que, apesar de ser um órgão tão importante, ele é um órgão frágil. E talvez você conheça alguém que sofreu uma ruptura no baço, e esse baço foi retirado, e essa pessoa continua viva. Não é ocasional que a palavra compaixão e baço sejam a mesma no original. Porque o que tem acontecido, irmãos, que a semelhança de um corpo sem o baço, que vai estar muito mais suscetível a todo tipo de infecção e vai produzir um esforço nos outros órgãos. A semelhança desse corpo sem baço, você e eu podemos nos adaptar a um cristianismo sem compaixão. A diferença entre compadecer e sentir dó é que a compaixão sempre é seguida de ação. Eu olho para a prostituta da esquina, aquilo me mexe em compaixão e eu vou cobrir a sua nudez. Eu olho para a criança de rua, a fome me toma e eu vou dar um prato de comida. Eu olho para o homem de negócio no seu super center business e sei que ele está tão vazio, mesmo tão opulento, e eu vou entrar ali e vou proclamar o Cristo que enche o buraco da eternidade que está em nós. Compadecer é nos colocar no lugar do outro. Quando Jesus está falando em Lucas 10, ele pergunta: quem é que teve compaixão do rapaz no chão? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Então o homem diz: quem compadeceu foi aquele que parou, foi aquele que se dobrou nas feridas, foi aquele que se envolveu com a dor de um desconhecido. Então Jesus termina o diálogo com uma expressão: vá e faça o mesmo. Uma repórter brasileira, cristã, está cobrindo refugiados da guerra no continente africano. E ela está construindo histórias. E as histórias eram muito diferentes e muito difíceis, mas uma menina de 13 anos chega até ela. E essa menina conta: eu fui separada dos meus irmãos. Meus pais morreram na guerra. E eu não sei dizer para você a quantidade de vezes que eu já fui violada sexualmente nesse lugar. Ela faz o seu trabalho acadêmico profissional, mas quando ela volta para o Brasil, o rosto daquela menina não sai da mente dela. Ela acorda de manhã, o rosto da menina está presente, ela deita, ela vai trabalhar, enfim. Então, tomada daquele sentimento de o que está acontecendo, ela vai para Deus e fala: Senhor, por que o rosto dessa menina não sai da minha mente? E Deus responde: porque esse é o rosto da sua tarefa. Deus tem rostos que só você pode alcançar, eu não. São os rostos da tarefa que você carrega, da causa que foi colocada sobre você. E que essa compaixão precisa encher. Irmãos, nenhum de nós nascemos com compaixão. Isso é competência do Espírito Santo.
Na cultura oriental, quando um tecido vai ser mudado de cor, um tonel com a cor desejada é colocado e o tecido é pego pelo tintureiro. E ele começa a afundar esse tecido naquele tonel. E ele levanta o tecido, ele cheira o tecido, ele sente o tecido e fala, ainda não está no ponto. Não pegou como deveria pegar. Então ele mergulha novamente o tecido. Esse movimento de mergulhar o tecido no tonel, para chegar ao tom desejado, é chamado por esses profissionais de batizar o tecido. Você e eu precisamos ser batizadas nas compaixões que há em Cristo. Ou nós corremos o risco de um cristianismo encharcado de dor. E isso não vai gerar coisas práticas. O evangelho sem praticidade, irmãos, ele não é bíblico. Apresento a vocês essa mulher. Mãe de 3 filhos. Quando ela estava grávida do 3º filho, o esposo sofre um acidente e morre. Uma família haitiana pobre, em Quadrebuquê, uma região onde nós trabalhamos. Os 2 filhos que ela tinha consigo foram dados, porque ela não conseguia alimentá-los. Ela esconde a gestação para encontrar um lugar de refúgio. Uma família abre as portas e diz, nós não temos comida para te dar, mas você pode dormir aqui nesse canto onde nós dormimos. Ela entra em trabalho de parto, vai para um banheiro público na região dela, tem o bebê, e o bebê cai 7 metros abaixo no meio de fezes. Ela sai do lugar. Um homem entra para usar o ambiente, escuta o choro do bebê. Há um movimento e eles conseguem tirar o bebê com vida. E uma comoção na comunidade começa a acontecer. Então, rapidamente descobrem que ela é a mãe. Trazem-na para fora para ser apedrejada pelos moradores. A polícia chega, intervém e a leva presa. Um amigo nosso, cristão, está vendo tudo isso, escuta a história que eu estou contando a vocês e vai para casa horrorizado, como todas nós aqui estamos nos sentindo. E quando ele deita para dormir, Jesus falou para ele, é só isso? Não vai ter envolvimento? Você vai repetir a história por dias, meses e talvez em alguns anos depois? Ele espera amanhecer, vai à delegacia e se apresenta como quem quer ajudá-la. E a polícia pergunta, você é parente? Fala, não. É amigo? Não. Quem é você? Eu quero ajudá-la. Ele encontra essa mulher ainda com resquícios de parto, desidratada, faminta. Ele traz comida e água para a mulher e acompanha a mulher até o momento da sua fala diante das autoridades ali. Ela não é ouvida porque a comunidade está fazendo uma pressão e há muita dor envolvida. Mas o nosso amigo levanta a mão e diz, eu gostaria que vocês ouvissem a mulher. E a ela é dada a oportunidade de falar e ela começa a falar dizendo, eu estou com fome. Eu sou uma viúva. Eu não tive condição de cuidar dos meus 2 filhos e tive que dá-los. E esse bebê que estava no meu ventre, eu sabia que ia passar por situações muito difíceis. Então, num ato de loucura, eu achei que seria melhor que esse bebê não sobrevivesse. No Haiti, os pais dão gotas de álcool para as crianças para que elas durmam e não chorem de fome. Aquele amigo nosso diz para a mulher que estava regendo o interrogatório, eu quero cuidar dela. E a mulher diz, você vai levá-la para sua casa? Você vai cuidar dela? E ele disse sim. E por uma intervenção divina, ele pôde pegar a mulher. E esse sorriso que vocês estão vendo aqui, a narrativa, quem me contou foi ela própria. Nesse sorriso ela está dizendo, eu encontrei Jesus. Ele mudou o meu coração
E eu sei que Ele vai trazer redenção para a minha maternidade. Quando você e eu agimos em compaixão, não somente a nossa espiritualidade é dilatada, como nós vamos afetar eternamente a vida da nossa vítima, a nossa boa vítima. Você precisa ser possuída por uma causa e você precisa ser batizada nas compaixões de Cristo. E já encerrando, a última característica de um epistelo é o testemunho. Mateus, por favor. O texto é conhecido, já lemos muitas vezes, já oramos e pregamos sobre ele. Mas eu quero pensar com vocês um aspecto que talvez tenha passado desapercebido às irmãs. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha está inseparavelmente ligado ao fato de nós termos uma experiência com o Espírito Santo. Quantos de vocês aqui têm o selo de propriedade de Cristo na pessoa do Espírito Santo? No momento da nossa conversão, nós somos possuídos por esse selo, ele vem habitar em nós. Quantos de nós aqui temos a experiência, o dunamis, a visitação do Espírito Santo sobre nós? Amém? Você teve a sua experiência salvífica e de empoderamento do Espírito Santo. Então, talvez você está dizendo, Ariadne, eu não sei a minha causa e eu estou pensando se eu sou alguém que tem compaixão. Mas há uma alegria, você tem testemunho. Então, isso é fato. Vira para a pessoa e fala, o testemunho você já tem. Essa característica está aí. Se você é filha de Deus, se você teve uma experiência com o Espírito Santo, então o testemunho está aí. A palavra testemunho, irmãos, vem do grego martus, que dá origem à palavra mártire. Quando traduzida, a palavra testemunho é esse aqui, Mateus. Martus no grego, alguém que experimentou algo tão profundo que está pronto para sofrer morte violenta por aquilo que acredita. Não queremos mais ter o testemunho. Vamos deixar isso de lado. Essa conversa está pesada. Meninas, ainda que você e eu não tenhamos a honra de sermos chamados para viver uma morte como mártires, todas nós precisamos desenvolver uma mentalidade de martírio. Porque nós servimos a um cordeiro que foi imolado e a um rei que foi crucificado. O mesmo Cristo que disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ariadna, está ficando pesado. É coisa de mulher, é para a gente sair daqui bem. Ok, mas esse é o Evangelho e não há outro. Não tem como escapar. A minha filha hoje fez uma oração, a Dani estava perto, ela disse, Deus, nós não podemos escolher só a parte boa que a gente acha que Jesus tem para nos dar. Jesus tem que ser abraçado como um todo. Irmãos, e todo o epistelo de Deus precisa entender que nós estamos sendo amadurecidas para morrer. E às vezes você olha para mim e fala, essa conversa de morte é para o século passado. Não é. Olha isso aqui, Mateus. No século XX, cerca de 45 milhões de cristãos foram mortos por causa do Evangelho de Cristo. Mais um, Mateus. E a estatística atual, gente, hoje, contemporânea, 1º de abril de 2023, a cada 24 horas, 11 cristãos são mortos na terra por causa de Cristo e do seu reino. E sabe o que Apocalipse diz em capítulo 6, 9 a 11? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos servos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A conversa sobre martírio está vinculada à nossa crença escatológica. Deus tem um número de pessoas que terão a honra de morrerem por Ele como mártires. Por 10 anos, irmãos.
meu esposo e eu andamos com a igreja sofredora. Nós encontramos um cristianismo límpido, um oxigênio raríssimo. Os primeiros 21 dias do meu contato lá com a igreja sofredora, eu aceitei Jesus 19 vezes. Porque eu tinha certeza que aquilo que eu dizia ser amor por Ele estava tão longe. Eu estava diante de homens não ovacionados, homens não públicos, cujos nomes nem nós sabemos. Homens que não estavam em holofotes ou aplaudidos, homens dos quais o mundo não é digno, e que amaram o Filho de Deus a despeito de si mesmos. E quando disseram sim ao Evangelho, estavam escrevendo a sua carta de morte. Aquilo trouxe para nós uma medição. Eu levanto a minha mão, eu canto amá-lo. E eu sei que a minha canção é infantil. E o que me traz esperança é que ele está comprometido a amadurecer a igreja, porque Jesus não pode casar com uma criança. Jesus só se casará com uma mulher pronta para o amor. A gente leu o final do livro, e quando a desesperança chega, a gente sabe que no final do livro, tudo vai dar certo. Ariadna, como é que eu vou desenvolver essa mentalidade de martírio? O Brasil nem fala sobre isso. O Brasil está falando que Deus vai me dar. Ele vai me dar. Ele vai me dar o que eu quero. Irmãos, eu não estou criticando a dádiva de Deus, mas eu estou dizendo que o Evangelho te chama para beber tudo. E o Filho de Deus não tinha onde recostar a cabeça. Por que será diferente conosco? Não, não é. E tudo bem se vocês não gostarem disso. Eu não posso comprometer aquilo que me lesionou e aquilo que eu carrego. Eu disse para as meninas no intervalo, eu não sei se eu sou a pessoa certa para esse congresso. Não é brincadeira, eu estou em conflito, eu vim por obediência. A Dani e a Júlia tiveram que orar por mim. Eu falei, não, eu não sei se é isso. Eu não sei se eu sou, sabe por quê, irmãos? Eu vi uma realidade que o Brasil ainda não tocou. Mulheres sendo violadas sexualmente até a morte por bambus, enquanto cantavam ao Filho de Deus e não retrocediam atrás na sua fé. Eu estou pronta para isso? Eu estou pronta para ver minha filha passar por isso? Sabe como é que você e eu vamos sendo maturados nessa consciência do testemunho, abraçando as pequenas mortes que Deus derrama sobre você todos os dias? Ele diz, me dá seu projeto. Você pode repartir comigo o seu sonho e alinhá-lo ao meu? Você pode abrir mão disso que é legítimo? Você pode abrir mão disso que não é legítimo? Cada vez que você diz sim para um pedido de Deus, caminhando em renúncia, em entrega, o testemunho está sendo dilatado dentro de você. E vai chegar aquele momento que você vai olhar para a morte física e vai dizer, onde está o seu aguilhão? Onde é que está a sua vitória? Eu vou pular algumas coisas que eu tinha que falar por causa do tempo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Uma família de missionários, pai, mãe e 2 filhos pequenos, são tomados por uma causa. E a causa que Deus repartiu ao coração dessa família eram povos não alcançados nas Ilhas Hébridas, que tinham práticas canibais. Eles estão movidos de compaixão no seu ventre. E eles pegam um navio que vai durar meses até chegar ao local. E durante os meses no navio, quando a tripulação toma conhecimento, tenta demovê-los, fala, olha, é perigoso, não vai. Mas eles estão firmes, porque quando a gente encontra a nossa causa,
Nada pode nos demover, meninas, nada. As Ilhas Hébridas, depois de meses, são avistadas no horizonte. O capitão do navio, que nunca havia mencionado nada para o casal, chama o casal e diz: olha, vocês vão morrer. Vocês vão descer no meio de um povo de prática canibal. Seus filhos vão morrer. Faz o seguinte, nós estamos fechando negócios no porto, nós não adentramos o povo. Volta conosco. Fiquem seguros. E o pai da família diz: não, nós vamos ficar. O capitão se irrita e fala: homem, você não entendeu, vocês vão morrer. E aquele missionário diz: não, capitão, foi o senhor que não entendeu. Nós já estamos mortos. Nós já estamos mortos. Você é uma carta para essa geração. Você não precisa produzir a mensagem. A mensagem é o Cristo e nada além dele. Essa mensagem que você carrega, de teorreferência, cristocentrada, traz o elogio, o beijo, os olhares apaixonados para aquele que é digno de. E essa mensagem está mais alta do que qualquer outra mensagem absurda que você e eu temos visto. Mas o Senhor quer nos amadurecer em nossa causa, quer nos batizar em Cristo e suas compaixões, e quer formar em nós uma mentalidade do testemunho. E eu encerro essa palavra com uma imagem. Por favor, pode mandar bem para frente, Mateus, porque eu pulei bastante coisa. Pode ir. Mais uma, mais uma, mais uma. Para. Você pode escurecer aqui um pouquinho? Irmãos, para mim, esse é o conceito teológico mais assertivo do que significa ser corpo de Cristo. Nós estamos falando aqui de Teresa de Calcutá, ou Madre Teresa. Eu tenho um quê especial com ela, porque Teresa nasceu na Albânia. E o primeiro campo missionário transcultural, onde eu e o meu amor trabalhamos, foi a Albânia, até a Guerra Civil. Ficamos ali por quase 3 anos, até eclodir aquela Guerra Civil. Então, ela era uma albanesa que Deus chamou para atuar na Índia. E na Índia ela foi tomada de causa e compaixão pelas prostitutas, pelos leprosos, pelos pobres do país. E essa foto é a foto de um dos leprosários de Teresa. E uma moça que trabalhava com ela está debruçada sobre o corpo de um leproso que minutos após a imagem faleceu. Eu quero que você imagine comigo o quanto esse ambiente estava fétido, mal cheiroso. A parte branca da pele é a podridão que a lepra gerou. Ficou melhor. Agora, essa mulher, uma completa desconhecida desse homem, ela para o que ela está fazendo e ela se debruça sobre a dor de um leproso, correndo o risco de uma contaminação. Ela está pensando as feridas daquele leproso, ela está limpando. E em cima dessa fotografia, há uma inscrição que traduzida significa corpo de Cristo. Eu e você, num determinado momento da nossa história, fomos esse leproso, sim ou não? Sim. Carregados das nossas lepras de vontades e decisões, enfim. Deus, em compaixão, inclinou alguém sobre nós. E hoje nós não temos mais a lepra. Mas olhem para mim. Se você e eu não somos mais o leproso, e não somos aquele que se debruça com uma causa, pleno de compaixão, e sendo amadurecido no testemunho, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Fecha os olhos.
Não precisa da música agora. Pode esperar um pouquinho, porque eu quero que vocês estejam bem conscientes da decisão ao convite que eu vou fazer. Então, depois que vocês aceitarem esse convite, então a gente vai terminar adorando juntos. Eu tenho um convite muito difícil. Ele é difícil para o meu coração, porque é o primeiro ouvido que escuta. E certamente ele é difícil ao seu. Eu gostaria de convidar aquelas mulheres que hoje querem dizer: Senhor, existe algo maior que eu ainda não toquei. E eu quero ser consumido por essa causa. Eu quero ser tomado por isso que arde o teu coração. Quais são as suas aflições? Reparte comigo. Me põe de joelhos. Me põe a chorar. Se eu não consigo verbalizar minhas orações, que elas sejam líquidas, que elas escorram nos meus olhos e elas serão aceitas pelo Senhor com a mesma força de orações verbais. Mantenha o meu coração de joelhos. Senhor, eu quero ser batizada em compaixão. Eu sei que há dores e o Senhor está lidando com elas em mim. Mas o Senhor não lida com as minhas dores apenas para que eu permaneça satisfeita, plena, curada. O sofrimento produz. Ele é pedagógico, biblicamente falando. Ele me faz olhar para a dor do outro em empatia, em compaixão. E então eu ajo. E quero orar por aquelas também que querem dizer nessa noite: Senhor, me ensine a morrer diariamente. Seja o que o Senhor me pedir. Seja um projeto, seja um filho. Seja um sonho, seja um relacionamento. Seja a minha formação acadêmica ou o meu sucesso profissional. O Senhor é digno de todas as minhas entregas. Se conscientemente, sem nenhum tipo emocional, porque é um convite pesado, eu sei disso. E se não é o seu momento para atendê-lo, tudo bem. Mas se você quer responder ao Senhor agora, eu gostaria que você se colocasse de pé. E de forma muito consciente dissesse: Senhor, o que eu tenho de melhor para dar sou eu mesma. As minhas aspirações, os meus sonhos, a minha energia, a minha juventude, a minha saúde, a minha família, os meus filhos, o meu sucesso, a minha vocação, o meu ministério, sei lá o que pode estar passando na sua cabeça agora. Então agora nós vamos dizer ao Senhor de forma muito consciente: Senhor, eu quero ter uma causa, me consome. Eu quero ser uma mulher que toca uma única nota e aonde eu entrar, as pessoas vão ser encharcadas do Cristo de Deus. Eu quero tocar essa nota diante do Senhor. Senhor, eu quero olhar para o teu coração e ver o que te consome. Abrir, ampliar um pouco mais a minha visão e sair um pouco das minhas necessidades. Pensar nas crianças que são abusadas a cada 10 minutos. Chorar pela menina no Nepal, no Camboja, na Tailândia. Sem esperança nenhuma. Eu quero sentir pelo menino que é vendido no Sudão, cujo quilo de carne é mais barato do que um quilo de bife em Bragança Paulista. Eu quero chorar pelos Maasai que não sabem quem é Jesus no norte da Tanzânia e aguardam a revelação do Filho de Deus. Irmão, se a igreja falhar, Deus não tem plano B. O nosso convite hoje é: Senhor, nós queremos ser provocadoras nessa geração. Nem todas nós seremos vistas ou ouvidas de forma pública, mas o anonimato é uma dádiva divina. E nessa geração de supers,
Aqueles que abraçam o anonimato entenderam o Evangelho. Ainda que diante de holofotes, eles não são seduzidos por isso. Talvez o seu nome nunca seja aplaudido, mas nós estamos buscando popularidade onde ela é válida, diante do trono de Deus.